gado pantaneiro, conhecido como tucura e cuiabano, considerado um gado em extinção, por sua história e importantes características como a rusticidade e a resistência a doenças, ganhou um importante aliado na região de Mato Grosso do Sul. Trata-se de Marcos Antônio Ruiz, que por herança do pai, resolveu dar continuidade a essa genética bovina. Quando o meu pai iniciou na pecuária, no início dos anos 70, a minha mãe ganhou algumas bezerras do seu Totó Correia. Naquela época era costume, quando se tinha uma amizade, no nascimento de um filho, se dar uma bezerra de presente. O seu Totó Correia era um amigo nosso, fazendeiro, produtor rural, conhecido da família Correia, com fazenda na região de Niuaque. E aí, diante disso, essas vaquinhas, como eram chamadas de taquati, as vermelhas, né, tucura, e hoje também conhecido como gado jofreano, por ter aptidão leiteira, foram sendo a base do gado de leite da fazenda. Com a morte do meu pai, ocorrida cerca de 5 anos atrás, o rebanho das tucuras foi dividido entre os 3 irmãos. E eu, por ser o filho mais velho e ter uma ligação maior com a fazenda e com o gado, eu era daquele guri que de manhã cedo ia tomar leite no mangueiro, apartava bezerro. Então eu quis manter esse gado comigo. Na época eu fui muito criticado porque nós estamos numa região onde a força do Nelore é muito grande, onde nós temos produtores de alta qualidade, selecionadores da raça. Então eu ficava meio assim fora da área, mas eu continuei persistindo nisso. Embora nos últimos anos eu vinha num decréscimo desse gado, até que por uma coisa incrível veio parar na minha mão um livro da Embrapa chamado Animais do Descobrimento. E eu manejando esse livro e vendo gravuras do século XVI e do século XVII, eu consegui encontrar a característica desse gado. Eu falei, puxa vida, mas então eu tenho em mãos uma coisa que foi o início da força da pecuária do Brasil e do Mato Grosso do Sul. E aí, passado algum tempo, um dia na internet, mexendo, à noite, eu deparei com uma fotografia de uma vaca parecida com essas daqui. E era de um site ligado à produção de leite e da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, onde uma estudante falava das qualidades leiteiras do gado tucura. E ela se interessou. O professor dela entrou em contato comigo por e-mail, marcou uma visita. E o professor Marcos Vinícius, da UEMS de Aquidauana. E chegando aqui, ele viu o rebanho e falou, nossa, você tem tudo isso. Eu falei, mas como tudo isso, professor? São 22 cabeças, né? Ele falou, não, esse gado hoje corre risco de extinção. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul são menos de 1000 cabeças. E existe um interesse muito grande governamental na manutenção dessa bagagem genética, inclusive porque esse gado tem uma alta tolerância ao carrapato e que hoje é um inibidor do crescimento da pecuária de leite em muitos lugares. Hoje o gado leiteiro está ficando dependente cada vez mais do uso de remédio para controlar esses ectoparasitas, e me convidou para uma parceria, onde está presente a Embrapa, a Universidade Estadual, o Senargem de Brasília, né, e com interesse muito grande da própria FAO, porque dentre as cerca de 350 raças bovinas existentes no mundo, aqui na América do Sul, as raças consideradas naturalizadas são as que estão correndo maior risco de extinção, como já aconteceu com o franqueiro, com o patuá, com o malabar, com o china, que hoje o mocho nacional são raças extintas, né? E eu entrei para esse programa, essas vacas inclusive estão esperando para irem para Aquidauana, onde elas vão entrar nesse programa de seleção e vão ser coletados os óvulos, fertilizado com touro lá da região do Porto Jofre, inclusive touros ferais, que ainda existem alguns núcleos desse gado no Pantanal que estão em situação feral, não tem contato direto com o ser humano, né? Eles são pegos em logradores, retirado esse sêmen, e esse sêmen então é utilizado para aumentar a raça. E com duas vertentes, a vertente leiteira e a vertente carne, para se aproveitar isso que ela tem de bom, que é a rusticidade. Porque hoje nós estamos trabalhando num planeta que cada vez mais está esquentando,
que as raças europeias e de clima frio, elas têm cada vez mais dificuldade de adaptação e o nosso panorama para o futuro vai ser muito pior. Então nós vamos precisar de esses componentes genéticos que possam auxiliar na questão de uma produção voltada para um aumento na carne e no leite, porque a população humana não para de crescer e ela precisa comer carne e tomar leite. E quem sabe nessa vaquinha pequena, desvalorizada, que significava animal sem raça e sem valor, esteja a grande resposta para a pecuária do mundo nos próximos anos. Para que toda essa bagagem genética, hereditária, pudesse ser aflorada, nós precisamos também trabalhar com a questão da alimentação, do reforço no sal mineral, né? E para isso vem o que? Gerson Vargas e a Matsuda. Essas pastagens que nós vemos aqui são feitas com semente Matsuda. Esse gado é mineralizado com sal mineral da Matsuda, né? E fazemos todo o trabalho de vacinação e de prevenção. Então, se ele já era bom na época do capim mimoso, do capim do brejo, com forrageira bruta, hoje, com essa possibilidade de a gente estar oferecendo algo geneticamente trabalhado, como são as sementes da Matsuda, o poderio dele só tem a explodir e mostrar a importância dele hoje para o mundo. Porque o mundo precisa de carne, de leite. E no caso das vacas, o que nós podemos notar, embora seja uma raça considerada precoce, mas com o uso do pós-verão cria, a gente nota uma entrada no cio mais rápida pós-parto, além do problema quase inexistente da retenção de placenta. Que eu lembro que quando uma vaca paria, a gente já ia para o mangueiro e levava 2 taquarinhas. Aí amarrava aquelas taquarinhas na ponta da placenta e ia puxando devagarzinho, porque a placenta sempre ficava retida. E hoje isso não acontece mais. E uma outra coisa interessante na raça é o ardor genésico dos machos, né? Os bezerros de sobreano, eles já estão montando e não é raro o garrote que com menos de 2 anos já está emprenhando. E com relação às vacas também, com essa entrada no cio, isso tem garantido aí uma porcentagem de prenheses, né? E com nascimento de bezerros acima de 80%. Então eu creio que isso também seja resultado de uma boa alimentação, uma boa pastagem, vermifugação e a mineralização. O uso do sal correto, que é o sal Matsuda. Marcos, com toda humildade e experiência, deixa um importante recado. E você, meu amigo criador, que me vê nesse momento, me ouve, se existe na sua propriedade animais com essas características, entre em contato com o órgão da Embrapa, entre em contato com o órgão da UEMS, porque você tem um grande tesouro genético em suas mãos e que hoje, por desconhecimento, por ignorância, ele ainda não foi valorizado. E eu não falo só da questão do valor sentimental, mas principalmente e também do valor econômico, porque essa raça muito em breve terá grande aproveitamento na pecuária brasileira. Então, faça como eu, junte-se ao grupo, vamos preservar algo que é nosso, que atravessou o Oceano Atlântico, dentro de caravelas, que alimentou o avô do arqueavô dos nossos avós, que deu couro, que deu chifre, que deu guampa, que deu carne, que deu leite e que precisa ser ainda mantido na nossa terra. É a raça do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, o bovino pantaneiro.